Olá, tudo bem? Eu sou Marco Garcia e o vídeo de hoje é um vídeo especial. Nesse vídeo, nós vamos analisar a evolução de uma startup desde a ideação até o IPO, a oferta pública de ações. Aqui a gente vai verificar ano a ano a evolução dessa startup ao longo de 8 longos anos, com um nível de detalhe bastante exacerbado, para que você consiga entender e aprenda junto com a gente cada uma das suas alterações e mudanças societárias, assim como uma ênfase especial na evolução do programa de partnership dessa empresa, mostrando como as startups evoluem desde os bancos da faculdade, como a nossa história, que vai ser muito em breve apresentada para você, vai mostrar, até o sonho máximo de tornar-se um unicórnio. Gostou desse conteúdo? Gostou dessa ideia? Vem com a gente para assistir essa narrativa. Antes de começarmos essa história, é preciso que a gente estabeleça algumas premissas do que a gente vai falar hoje. A primeira premissa é que você já se informou anteriormente sobre o que é um programa de partnership e o contrato de vesting. Aqui no canal, inclusive, nós temos diversos vídeos sobre esse assunto. Então, eu vou partir do pressuposto que você conhece esses conceitos, mas não necessariamente você domina. Então, você vai aprender com a gente com a evolução dessa empresa. Então, a segunda premissa é que você não precisa entender todas as premissas jurídicas e ou financeiras de cada uma das operações que vão ser explicadas aqui nesse vídeo. Mas algum conhecimento prévio sempre é útil. Agora, os pontos que precisam de esclarecimento, nós faremos com certeza esclarecimento. Terceira premissa é que esse é um vídeo detalhado, então a gente peça que você tenha paciência. Ao mesmo tempo que a narrativa evolui, a complexidade jurídica das operações também evolui. E não é, enfim, a advocacia ela é muito feita de detalhes, o demônio mora nos detalhes. É importante que a gente ressalte as nuances de cada uma das operações. Então, tenha paciência, esse vídeo é detalhado. A quarta premissa é que os detalhes jurídicos e financeiros que são apresentados nesse vídeo foram completamente inventados. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Esse vídeo não visa contar a história de uma empresa real, é uma empresa fictícia do início ao fim. E, portanto, alguns valores, alguns números não vão estar completamente restritos à realidade. Eles foram inventados. Essa não é uma história real. Por fim, esse vídeo ele não é conselho jurídico. Consulte um advogado, consulte um contador, um administrador, consulte profissionais adequados para cada uma das operações que a gente vai detalhar nesse vídeo. Suposto de parte do mesmo pé, a gente consegue narrar junto com você essa história e detalhar a evolução dessa startup ao longo de 8 longos anos. Vamos lá? A nossa história começa com Pedro A. e Paula B., que se conhecem na aula de Teoria Avançada da Administração, no quarto ano do curso de Administração da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e decidem imediatamente abrir uma startup, ainda nos idos de 2014. Esse é o ano zero, o ano de preparação. Sabendo que a moda atual, naquela época, era montar marketplaces, eles pesquisam incessantemente sobre as falhas do mercado de prestação de serviços e diversos potenciais de exploração comercial. Ao final, eles decidem abrir uma empresa, eles querem abrir uma startup que conecta pessoas com prestadores de serviços freelancers para essencialmente qualquer tipo de trabalho. Então, a startup começa com uma plataforma, né, um marketplace, que conecta pessoas que querem prestadores de serviço com pessoas dispostas a prestar serviços. Acham essa ideia incrível, chamam essa empresa de Get Freela. Como um marketplace de serviços, a GetFreela tem um modelo de negócios tríade. Ela sempre mantém uma relação entre usuários, plataforma e prestadores de serviços, sendo que o usuário é o consumidor, a plataforma é a GetFreela e o prestador de serviço é uma pessoa física ou jurídica interessada em prover seus serviços mediante remuneração naquela plataforma. Na GetFreela, nem os usuários nem os prestadores de serviços pagam pelo anúncio de serviços. O usuário ele pode colocar na plataforma uma requisição de serviço, uma ordem, um desejo de que o serviço seja prestado, seja qualquer serviço que for, e o prestador ele pode também, né, colocar na plataforma uma oferta de serviço, como por exemplo o serviço de design, detalhando valores que são negociáveis e condições também. Quando há um match, quando há o usuário, ele paga pelo serviço por meio da plataforma, que fica com 25% do valor bruto do serviço. Bom, então esse é o modelo de negócios que esses dois estudantes de administração acharam interessante e desejam perseguir na GetFreelance. Agora, Pedro e Paula concordam que para validar essa ideia de negócios, eles precisarão elaborar um sketch, uma minuta da plataforma e verificar se há interesse. Assim, eles montam um sprint curto e montam um formulário lá no Google Docs mesmo para verificar o público-alvo, o interesse pelos serviços,
valores possíveis que vão ser cobrados e etc. Chegam à conclusão de que o marketplace é uma boa ideia e partiram para montar um MVP, um produto mínimo viável de como funcionaria essa plataforma para validar essa ideia que esses estudantes de graduação de administração tiveram ainda nos bancos da sua faculdade. Para desenvolver esse plano de negócios, Pedro e Paula percebem que eles vão precisar de um desenvolvedor ou de um programador capaz de colocar essa plataforma no ar em formato desktop e em aplicativo. Além disso, eles notam que vão precisar de marketing, contabilidade, assessoria jurídica. Então, antes ainda de contratar todos esses profissionais, eles decidem sabiamente abrir primeiro a empresa com o dinheiro próprio, bootstrap. Eles vão lá, com o auxílio de um contador e de um advogado, abrem uma sociedade limitada na junta comercial do estado que eles habitam, que é São Paulo, com essa divisão divisão acionária de cotas. Sim, 500 cotas vão para Pedro A, 500 cotas para Paula B, no total de 1.000 cotas, cada um com um capital social de R$ 500, totalmente subscrito e integralizado na agora Get Free Limitada. Então, eles já saem do começo com uma empresa capaz de operar, ainda as despesas são de contador e advogado são pequenas, eles conseguem pagar do próprio bolso sem problema algum. Mas isso ainda não resolveu o problema do desenvolvedor. Eles precisavam de alguém que fizesse o aplicativo. E muito embora Pedro e Paula fossem muito voluntariosos, eles não conseguem programar, estão estudando administração. E aí eles decidem contatar e contratar um colega de turma de administração que sabia muito bem programar. É o nosso querido Michael Oswaldo C. Michael Oswaldo vira um colaborador-chave e ele é contratado na forma de vesting. O vesting ele é oferecido aqui pela Get Freelas por alguns motivos. Um deles é que eles não têm a capacidade de pagar um valor para que Michael Oswaldo se dedicasse integralmente ao projeto, mas ainda assim eles precisavam que ele se dedicasse integralmente. O que eles fazem? Oferecem uma remuneração mensal reduzida, aqui no nosso caso de R$ 3.500, mas eles oferecem conjuntamente com esse contrato de prestação de serviços um vesting, que é regido pelas condições que estão na tela. As condições do vesting são, em termos de objetivo, a meta é entregar a versão alfa funcional do aplicativo, contendo ao menos 5 módulos completos. O módulo de perfil, o módulo financeiro, a interface do usuário, a interface do prestador de serviços e o back-end. Ele teria 12 meses para fazer a programação completa, de acordo com as sketches providas por Pedro e Paula. A participação que ele receberia seria a cessão de 10% das cotas da Get Freelas, 5% do acervo societário de Pedro e 5% do acervo societário da Paula. Eu digo cessão aqui porque as cotas vão ser transferidas mesmo, as que elas já existem, aquelas 500 que cada um tem. Quando eu falo cessão, então, alguém está transferindo cotas. Quando eu falo subscrição, é quando a empresa ela aumenta o capital social, então ela emite novas cotas ou emite novas ações e distribui essas novas cotas ou novas ações para os investidores ou para os novos entrantes. É uma diferença jurídica fundamental. Lembrem também que cota é de sociedade limitada no Brasil. A ação é sociedade anônima, tanto a de capital fechado quanto a de capital aberto. Então, assim, no começo do vídeo, enquanto ela ainda for limitada, eu só vou falar de cotas. Mais para frente, vocês vão ver o que vai acontecer, eu vou estar falando de ações, porque ela vai se tornar, ou não, a gente vai ver, uma sociedade anônima de capital fechado. Aqui a gente está falando de cotas e eles cedem 10% de participação, saindo 5% de cada sócio. Eles não negociam quaisquer outros direitos societários com o Michael Oswaldo, eles nem teriam assessoria jurídica boa para conseguir negociar isso a esse tempo. Esse é o primeiro vesting, mas também é reflexo do primeiro partnership que eles fazem. A primeira comunhão com colaboradores-chave para que eles participem do negócio e tenham aquele sentimento de dono. Agora, os outros serviços que não são feitos pelo que eles determinam como colaborador-chave, como, por exemplo, o serviço de marketing, eles decidem contratar no mercado do bolso deles, eles acharam melhor. Então, até agora, eles só oferecem um vesting para o programador, colega de turma, o Michael Oswaldo C. Contratam, portanto, um escritório de contabilidade, uma plataforma de pagamentos, um escritório de advocacia, pagam pela hospedagem do site, etc, etc. Tudo isso externo, tudo isso terceirizado, prestadores de serviço no mercado. Assim, eles montam a empresa deles. Enquanto isso, o Michael Oswaldo, o programador, está lá firme e forte desenvolvendo o aplicativo.
Conforme a plataforma vai se desenvolvendo, Pedro e Paula começam a utilizar os módulos já prontos. Então, eles estão lá rapidamente já utilizando o trabalho do programador. Com a ajuda dos colegas de faculdade, eles conseguem os primeiros usuários e os primeiros freelancers, os primeiros freelas na plataforma que começam a vender serviços para os próprios estudantes. Assim que a funcionalidade de pagamento fica pronta, a Get Freelance imediatamente começa a cobrar e possui uma boa taxa de adesão, um inadimplemento baixa e uma taxa de churn, uma taxa de clientes que não voltam, muito baixa, ou seja, a ideia está sendo validada. Pedro e Paulo agora chegam no final do ano zero como sócios fundadores de uma startup promissora com uma empresa constituída, um produto validado e uma plataforma ainda em final de desenvolvimento. Michael Zoll está lá lutando pelo app com unhas e dentes, ainda no período de férias, e promete entregar a versão alfa. O ano 1 começa então com grande entusiasmo. Marco Osvaldo pula todas as festas de final de ano e entrega o app já no início do ano seguinte, em meados de janeiro de 2015. Pedro e Paula ficam lisonjeados com essa dedicação e animados com a vontade de Marco Osvaldo contribuir para a Get Freelas e comprometem imediatamente em já fazer a sessão combinada com o Vest. Então agora a gente vai analisar como é feito o ingresso do primeiro entrante na Get Freelas, justamente o programador que faz jus a 10% de participação societária. Como a gente falou, foi combinado de forma ainda simplória entre as partes a cessão das cotas e de 5% de cada sócio para que o Marcos Osvaldo recebesse 10%. Dito e feito. Então, cada sócio agora, Pedro e Paula, fica com 450 cotas num capital social de R$ 450, ou seja, 45% de participação numa sociedade de 1.000 cotas e R$ 1.000 de capital social. Notem, como eu disse, que não houve aumento de capital social. Houve a mera cessão, a mera transferência de cotas de um sócio para o outro. Isso é possível fazer porque nesse estágio da empresa todo mundo está em harmonia. Pedro e Paula e a empresa, que são tecnicamente entes diferentes, a empresa é diferente dos seus sócios, não vem nenhum problema e conseguem fazer esse tipo de operação em que todo mundo consente, não tem investidor, não tem parte interessada externa que possa influir na operação. Então, dito e feito, a transferência é feita ainda assim de forma onerosa, pelo valor de R$ 1 por cota, totalizando uma contribuição que o Michael Osvaldo teve que pagar de R$ 100 para conseguir aquelas cotas. Mas o Michael Osvaldo fez o fast tracking completo aqui. Ele começou como um outsider da empresa e agora, pouco mais de alguns meses de contribuição, já entregou a versão alfa do aplicativo e, portanto, ele fez jus a 10%. Mas essa contribuição não para por aí, porque o Michael Osvaldo não foi chamado só para desenvolver a versão alfa, ele agora é chamado para ser sócio e ele vai contribuir com a Get Freelas durante toda a sua evolução. Assim, agora a gente tem um time Get Freelas, dois sócios fundadores e o programador, todos em harmonia. Pedro, então, decide assumir a função de CEO, focado nas operações. Paula assume a função de CMO, focada em expansão e comercial e marketing, também dando suas pitadas de design e análise de produto junto com Pedro. E Michael Osvaldo é o CTO, ele é focado em tecnologia. No momento, ele é focado só no desenvolvimento do app, mas futuramente ele vai ser realocado para desenvolver o que ainda falta dos produtos digitais que essa empresa, essa plataforma, pretende oferecer. CEO, CMO e CTO juntos conseguem angariar os seus primeiros usuários, que são também entusiastas da plataforma da Get Freelas. Os primeiros usuários começam a indicar a plataforma para outros usuários, fazendo assim com que acontecesse o chamado efeito de rede, tão caro e tão importante para o crescimento exponencial desse tipo de plataforma. Assim, Pedro, Paula e Marco Osvaldo conseguem pagar pelos seus serviços gerados, ou pelos serviços pagar os seus salários, melhor dizendo, com o dinheiro gerado pela Gretchen Frilas, muito embora o valor ainda seja abaixo do mercado. Então, aquele break-even, mas é o break-even que não se paga tão bem, né? Assim, a gente está conseguindo pagar o nosso salário, a gente começa a sobreviver da empresa ainda no ano 1, mas também não é aquela vida confortável, há muito o que conquistar. Mas há também um efeito benéfico, eles começam a atrair a atenção dos primeiros investidores na Get Freela.
em uma festa uma festa dedicada à graduação deles e que é combinado com a feira de investimentos, porque é assim que funciona a GV. A Get Fear ela chama a atenção de alguns investidores com a sua proposta de valor, de atrair, unir pessoas que até então estavam distanciadas. Lembra que a gente está em 2015. E os investidores desejam ingressar com capital na startup. As negociações começam ainda em meados de 2015 com alguns grupos e fundos de venture capital, focados em investimento seed e investimento anjo, com teses que abrangem marketplaces. E essas negociações esquentam até que se encerra o ano 1. São convidados a apresentar um plano de negócios para a alocação de possíveis investidores e de investimento. Aplicando os conhecimentos que eles aprenderam na faculdade de administração, em relação ao qual eles acabaram de se formar, inclusive, os fundadores alcançam os seguintes valores, sendo que o foco da rodada será a composição de equipe e de marketing. Vamos aos valores? Bom, eles estimam que a necessidade de capital que eles precisam agora é de R$ 350 mil para conseguir fazer o negócio dar a largada, por assim dizer. A diluição estimada ou esperada, a qual eles se propõem a aceitar, não tem outra forma de colocar isso, eles se propõem a aceitar uma diluição de até 10% do capital social da empresa. Lembrando que eles já tinham o programa de partnership, eles repercutem, vamos, 10% está ótimo, a gente pode ceder para os investidores externos sem muito problema aqui. A valuation que eles propõem para a rodada e é posteriormente negociada com os investidores é no valor de 3 milhões e meio de reais, né? 3 milhões 500 mil reais. Isso justamente alguns motivos, né? Você pensa na necessidade de capital, você pensa na diluição que você estaria suposto a aceitar, predisposto a aceitar, melhor dizendo, e aí você vai lá e faz a valuation ao contrário. Esse é um pouco da realidade das startups nesse estágio ainda tão inicial, né? Assim, tem uma plataforma que a função alfa funciona, que a versão alfa funciona, mas que ainda há muito que melhorar. Então, assim, a valuation aqui, percebam, não é feita com rigor matemático, por assim dizer. O prazo de queima de capital, ou seja, em quanto tempo eles vão querer gastar esses 350 mil reais captados, em até um ano. Eles apresentam para os investidores um breakdown, um detalhamento de como eles pretendem gastar cada um desses valores. Então, eles colocam a título de prolabore cada um dos três fundadores, né, Pedro, Paula e o Michael Oswaldo, R$ 3.500 por mês. Lembra que a gente está em 2015, tá? 2016 agora. Não joguem os valores. E eles pensam em contratar mais uma quarta pessoa com a mesma remuneração, talvez oferecendo para essa quarta pessoa um programa de vesting, partnership, para justamente ela ficar engajada na empresa. O que dá, por incrível que pareça, o valor de R$ 168 mil por ano. É muito dinheiro, parece que a gente está gastando pouco quando a gente coloca esses valores, mas dá muito dinheiro a ser somado. Eles colocam mais R$ 30 mil de custos jurídicos e contábeis, aproximadamente R$ 15 mil a título de custos de hospedagem de serviços, manutenção do sistema, nuvem, esses gastos que eles precisam para que a plataforma rode, e todo o restante do valor vai ser destinado a marketing. Angariar mais usuários, usuários que tragam mais usuários e que façam o efeito de rede dessa empresa funcionar. Eles organizam a rodada de investimento com 3 grupos de investidores que se propuseram a investir um montante somado de R$ 300 mil, ou seja, um pouquinho abaixo do que eles esperavam, na forma justamente de mútuo conversível em participação societária. Aí nesse ponto, uma parte. Se você não conhece o mútuo conversível, assista os vídeos do canal aqui sobre mútuo conversível. Mas de forma muito simplificada, é um investimento por meio do qual o investidor ele transfere o dinheiro e, em troca, a startup adquire uma dívida com o investidor, ou seja, é um mútuo, é um empréstimo, e o investidor, a partir de um tempo que for pré-combinado, como por exemplo 2 anos, ele vai ter uma opção. Ou ele vai receber o valor de volta na forma de participação societária, ou seja, na forma de cotas ou ações, ou ele vai receber o valor que ele emprestou com juros. Esses juros, como eu explico nos vídeos aqui do canal, costumam ser abaixo dos juros bancários, mas ainda assim são juros, né? Juros remunerando o valor do dinheiro no tempo, é claro. Apesar do valor abaixo do projetado aqui, R$ 300 mil versus 350 mil que eram desejados, os fundadores aceitam a redução e negociam com os investidores os detalhes jurídico-financeiros dessa operação. Aqui nesse slide a gente vê a composição dos mútuos dessa rodada que eu determino como seed.
Então, assim, a gente tem três grupos, o grupo Alpha, Beta e Charlie. O grupo Alpha, ele está investindo R$ 150.000, compondo metade do valor investido. O grupo Beta, R$ 80.000, compondo aproximadamente um quarto, né, 26,66%. E o grupo Charlie fecha a rodada com R$ 70.000 investidos, com 23,33% do investimento. Aqui são todos os detalhes, né? Então você tem o mútuo conversível em ações ordinárias, isso vai ser relevante no futuro, mas por enquanto fizemos em ações ordinárias, com um prazo de maturação, ou seja, vencimento do empréstimo de 2 anos, pago em uma única tranche, ou seja, em uma única parcela já na data de assinatura, assinou, fez o Pix, a conversão da participação dos investidores na Get Freelas, ela depende da prévia alteração da Get Freelas para a forma de sociedade anônima fechada. O motivo disso, também já explicado aqui no canal, é que é favorável à tributação do ágio nesse caso. Então, faz com que a operação seja tributariamente neutra ou tributariamente favorável para o investidor. Não compensa muito explicar agora, mas é pré-condição muito, muito, muito comum dos investimentos que a startup se transforme juridicamente em sociedade anônima fechada no momento imediatamente anterior ao qual ela vai receber o investimento, aí ela recebe o investimento já na forma de sociedade anônima fechada. Essa é a lógica. Eles colocam um evento de liquidez, que se ocorrer um investimento único, acima de R$ 3.500.000. Então, se alguém, nesse prazo de 2 anos, falar, não, eu quero investir R$ 3.500.000 agora, causando uma rápida apreciação do valor da empresa, ou seja, fazendo com que a valuation dela aumente muito, né? Porque, veja, no momento atual, a valuation é R$ 3.500.000. Se alguém investir R$ 3.500.000, você não vai só vender a empresa, você vai falar, bom, então eu vou ceder 10% da minha empresa, o que vai causar a valuation a ser considerado 35 milhões, ou seja, haveria nesse caso uma rápida apreciação do valor da empresa, e isso permite, é um gatilho muito comum nesse tipo de contrato, que os investidores ingressem imediatamente, quando é assinado o contrato, no qual eles receberiam esse investimento único, ou seja, de um único investidor que ultrapasse a cifra de R$ 3.500.000. Eles têm como contrapartida a receber esse investimento um rol de matérias que depende de aprovação prévia dos investidores, como, por exemplo, alterações do contrato social, precisa que os investidores aceitem formalmente. Além disso, decide-se estabelecer um conselho consultivo, junto com que os investidores consigam opinar e dar sugestões sobre o desenvolvimento das atividades econômicas dessa empresa. É previsto também o direito de preferência dos investidores nos próximos investimentos, e o follow-on. O follow-on, nesse caso, é de 1 ano, que significa, colocar em termos práticos, não jurídicos, que eles podem dobrar o risco. Assim. Eles vão dobrar o investimento deles, mas pelas mesmas condições de diluição. Então, se está sendo feita uma diluição de 10% agora, daqui a 1 ano os investidores podem colocar o mesmo valor, ou seja, mais R$ 350.000, e ainda contar com essa diluição que para eles é favorável de 10% da empresa, que é bastante para um montante que vocês vão ver no futuro. Não é tão alto ainda. Vamos ver se isso vai ser exercido. E combinam cláusulas societárias típicas, como drag tag along, e estabelece, né, em conjunto com os fundadores, um pool de opções de até 10%, que vai ser formado com as cotas que vão ser destinadas em tesouraria. Já é combinado aqui, então, olha, beleza, Pedro, Paulo, Marcos Oswaldo, vocês já vão sofrer duas diluições, por assim dizer, né? A nossa do investimento, mas que também vão ser diluídos para compor um pool de opções para justamente facilitar o futuro próximo, vocês conseguirem atrair e reter talento por meio de programas de partnership. Bom, assinados os contratos, os valores são imediatamente transferidos para a startup. No mês seguinte, estabelece-se o conselho consultivo com um representante de cada grupo investidor, Alpha, Beta e Charlie, sem competências deliberativas, apenas consultivas, apenas de orientação dos negócios, sem ditar as regras. Orientar, dar um palpite. E é combinado justamente esse follow-on com o prazo de 1 ano, se for alcançada a meta de faturamento acumulado no ano, ou seja, somando todos os meses, de R$ 1 milhão, contados a partir da data do investimento. Ou seja, se a empresa conseguir se desenvolver bem, os investidores se reservam o direito de dobrar o investimento deles nessa empresa. Autorizada justamente a transferência das cotas para a tesouraria de 10% para montar o pool de opções, a gente alcança essa distribuição societária que está na tela para vocês. A startup, cada um dos fundadores cedeu gratuitamente as cotas para a tesouraria, devolveu, por assim dizer, para a sociedade,
sofrendo cada uma diluição de 10%. Então você nota que se Pedro tinha 450 cotas, ele deu 45, 45 de 450, 1/10. Para a tesouraria, Paula mais 45 cotas, Michael Osvaldo cede 10 das suas 100 cotas, formando um pool de 100 cotas em tesouraria que será destinado para programas de partnership, atração de talentos, vestings que porventura vão ser feitos pela empresa. E assim acabou o ano 2 da Get Freelas. Get Freelas agora tem investidores externos, está apresentando um grau de maturidade maior e tem tudo para bombar nesse mercado. Começa o ano 3 da Get Freelas. Quais surpresas será que a empresa encontrará ao longo do seu caminho? Com a equipe aumentada, a empresa começa a ganhar tração no mercado e aumenta exponencialmente seu faturamento bruto, chegando perto daquela meta que a gente acabou de falar, mantendo também ao mesmo tempo a qualidade na prestação de serviços, ou seja, é o cenário ideal, as coisas estão realmente indo bem. Eles conseguem escalar de forma sustentável. Começam a cogitar desde logo a internalização das atividades de marketing e ampliação de equipe operacional para atendimento aos usuários e aos prestadores. Ou seja, eles já estão querendo trazer mais funções para dentro da casa, criar uma cultura corporativa nessas áreas. Então, olha, já dá para sonhar mais alto. Vendo a oportunidade de aprimorar as condições de investimento, muito embora a Get Freelas ainda não tenha alcançado a meta de 1 milhão global de faturamento acumulado em um ano, os investidores decidem desde logo fazer o follow-on deles, dobrando as participações que eram esperadas. Então, eles falam, olha, se a gente dá um gás um pouquinho maior na Get Freelas agora, ela vai ainda mais longe. Então, por que esperar um ano todo? Vamos já dobrar nossa aposta aqui na empresa. Então, o Grupo Alpha, ele investe mais 150 mil, o grupo Beta mais 80 mil, o grupo Charlie mais 70 mil, mantendo a divisão intra-investidores que já existia, né? 50% para Alpha, 26,66% para Beta e 23,33% para Charlie, mas agora com investimento total de 600 mil reais, que equivale, como eu expliquei, foi feito nas mesmas condições de diluição do investimento anterior, o que equivale à diluição de 20% da participação societária dos fundadores, Pedro Paula e Marcos Valdo. Com o dinheiro adicional injetado ainda no seu terceiro ano, a Get Freelas Limitada decide contratar novos colaboradores-chave em um esquema híbrido combinando justamente salário com participação societária, ou seja, salário e vesting, que é igual a partnership. Agora, um pequeno à parte. Se você quer entender o que é exatamente um programa de partnership sem ser um exemplo prático, temos vídeos nesse sentido. Mas para todos os efeitos aqui, a gente vai tratar o partnership como se fosse um programa corporativo, ou seja, uma série de ofertas aos colaboradores que são chave, no qual a pessoa ela mantém, né, o recebimento do seu salário, bônus de remuneração, quaisquer outros privilégios que ela tenha e benefícios, mas ao mesmo tempo ela recebe parte daquela sociedade com o decurso de tempo e o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Então, a startup chegou no terceiro ano e falou, olha, agora é hora da gente não ter só vestings individuais, pequenos partnerships, a gente quer ter um programa de partnership. Então, aproveitando as cotas em tesouraria, os sócios fundadores oferecem as seguintes condições para os novos entrantes. Temos 3 novos entrantes aqui em relação aos quais é oferecido um programa de partnership. Então, você tem Pamela, Paulina e Orson Welles. Não sei se é o melhor nome para a gente falar, mas Pamela, ela é contratada como CEO, né, chefe de operações, focado no dia a dia barra clientes, né, ainda assim estando subordinada ao CEO, que é Pedro. Paulina, como CFO, atuando essencialmente como controller da startup. Vamos ver no que a gente vai gastar, é a função dela. E o Orson Welles é o diretor de inovação, que está aqui subordinado ao Michael Oswaldo, que é o CTO da empresa, mas que vai trabalhar para verificar, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que podem ser agregadas ao negócio, novas oportunidades, melhorar o código quando precisa, melhorar front e back-end. Então, enfim, uma startup que tem 2 pessoas full-time dedicadas ao desenvolvimento do aplicativo delas, o que é muito importante. E essas na tela são as condições. Eles vão receber o salário, mas vão incorporar também 1% de cotas ou ações ordinárias. Eu digo cotas ou ações ordinárias porque, por enquanto, são cotas. Mas no futuro serão ações, aí tem que determinar qual é a categoria. Já é determinada a categoria das ações ordinárias, conforme a seguinte vesting schedule, né? Sem nenhum tipo de meta, bastando o cumprimento do tempo. Então, no primeiro ano, eles agregariam 0,20% do capital social da empresa.
No segundo ano, 0,30% do capital social da empresa e no terceiro ano, 0,50% do capital da empresa. Qual o motivo dessa distribuição? É muito interessante a gente falar. Olha, se você quer realmente estabelecer um sistema de incentivos, como o Partnership visa estabelecer, é bem interessante você colocar o principal incentivo ao final. Não adianta, claro, você colocar 95% do vesting no último período. Isso é um incentivo muito fraco. Então, ele precisa ser distribuído ao longo do tempo. Mas vale que ele funcione com uma escadinha, por exemplo, a que está aqui disposta, né? Então, no primeiro período, ele adquire um quinto de tudo, no segundo, um terço, no último, metade. Então, assim, é uma ideia, claro, pode ser mais rebuscado que isso. A ideia é isso, que eles vão chegar, cada um deles, a ter 1% daquela empresa, se eles ficarem por 3 anos. Porém, um partnership bem feito envolve o pagamento de preço pela aquisição das cotas ou das ações. E nesse caso eles colocam, olha, então vocês vão pagar a valuation menos 60%. Vocês vão perceber depois, será que isso é uma boa ideia? Mas na época parece uma ideia incrível, que eles paguem 60% a menos do que o valor da empresa, ou seja, está muito mais barato. Mas vamos ver o que isso acontece. E aí, a gente alcança o seguinte cap table antes dos investidores ingressarem na sociedade, mas como a gente analisa que os direitos já foram atribuídos? Da forma que está na tela aí. Então, assim, na parte inferior perdão, na parte superior da tela, você vê a cap table no momento atual. Tem uma fotografia da sociedade nesse momento. Pedro com as suas 405 cotas, Paula também 405 cotas, Marcos Osvaldo com 90 cotas e 100 cotas em tesouraria. Os futuros entrantes, eles têm o grupo Alpha, Beta e Charlie somados o direito de adquirir até 20% em razão do follow-on que foi exercido. Ao mesmo tempo, você tem Pamela Paulina e Orson Wellison com 1% cada um a ser atribuído. Então, eu gosto de fazer a cap table nos programas de partnership dessa forma. Então, se separa o que já foi incorporado, o que existe na sociedade, dos direitos de sócio que foram atribuídos a terceiras, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Olha, se você for fazer uma conta de padaria aqui, só somar um com o outro, você tem 23%, por assim dizer, do capital social comprometido, ou seja, uma diluição de 23% já comprometida. Então, você conseguiria já analisar mesmo, não sendo preciso, vocês vão entender que a conta não é essa, já dá para você imaginar o quanto da sociedade está comprometida a terceiros, etc. Eu tirei essa forma de representação lá dos Estados Unidos, que eles colocam os safe holders, né, os detentores do direito decorrente de safe. Safe, muito brevemente, é uma forma de opção de subscrição. Não sei se eu consigo explicar isso em poucas palavras. Mas suponha que o Safe seja equivalente ao mútuo conversível, só para vocês entenderem aqui. Não é, de forma alguma, mas é como se fossem mutuantes futuros entrantes. Eles ficam embaixo, mas eles são descritos lá quando a sociedade faz as representações dela para os investidores. E assim terminou o terceiro ano, com investidores que dobraram a aposta, com colaboradores que estão no programa de partnership e com uma startup que tem tudo para ganhar atração. Agora a gente entra no ano 4, o qual já do spoiler vai ser bastante longo, porque muita coisa acontece. Bom, a gente começa o ano com um incrível ano novo. A Get Freelance Limitada, ela começa o ano novo com tudo. O aplicativo já está numa versão beta, parabéns Michael Osvaldo, parabéns Orson Wellison, e vem ganhando popularidade regional e uma adesão crescente, fazendo que seja fluido o efeito de rede que eu já mencionei. O faturamento já está pagando as despesas ordinárias e tende a crescer exponencialmente, mas os fundadores ainda estão preocupados com a necessidade de investir mais em marketing, eles querem mais adesão, maior efeito de rede. A equipe está crescendo e já conta com 10 a 12 colaboradores, se você inclui os fundadores, mas somente 3 sócios fundadores, justamente, Pedro, Paula e Marcos Valdo, e 3 colaboradores-chave estão em sistema de partnership, ou seja, há muito que melhorar. A Get Freelance recebe então uma nova proposta de investimento, dessa vez um investimento único, singular, de 3 milhões e 500 mil reais, ativando justamente o evento de liquidez que tinha sido previsto nos contratos de mútuo conversível. E assim, eu entendo que você não leu todas as letrinhas miúdas do contrato, mas é assim que ele funciona. Evento de liquidez, no caso, uma rápida apreciação do valor da empresa, ele é um gatilho para que os investidores da rodada anterior
ingressem imediatamente naquela sociedade, nas condições combinadas. E a proposta do novo investimento acima de 3.500.000 reais, ela é circulada ao mesmo tempo para Get Freela e para os investidores, que decidem em conjunto, então, vamos primeiro organizar o ingresso dos investidores e aí sim organizar a série A de investimento. Então, eles pegam uma oferta vinculante desse terceiro, fazem o ingresso dos investidores e aí sim recebem os dinheiros, os investimentos atinentes à série A de investimento. Lembrando que a série anterior era a série Seed. Também ressalta, é claro, que a nomeação das séries não tem uma regra específica, não tem um CPC, uma norma contábil para isso. É natural que a partir da série A você chame de série A, B, C, D alfabeticamente. Algumas startups nos últimos anos vêm gostando muito dessa ideia de você nomear séries com base na fase, né? Então, série Seed, pré-seed, anjo. Enfim, aqui é uma convenção, é uma forma mais fácil de dizer o que está acontecendo, mas eu não me agarro a nenhuma forma específica de nomeação. Mas enfim, a primeira eu denominei série Seed, essa é a série A. Para realizar o ingresso dos investidores, a Get Freelas Limitada, ela vai deixar, como eu mencionei, de ser uma sociedade limitada e vai se transformar em uma sociedade anônima de capital fechado, em virtude das vantagens tributárias que esse modelo oferece para o ingresso dos investidores. Igualmente, agora a Get Freelas vai aumentar o capital social, porque é assim que é feito o ingresso dos investidores, porque é preciso que eles provem tributariamente o valor das cotas ou das ações que eles recebem. Então, não é muito conveniente que eles só recebam, por exemplo, 30 cotas pelo valor de 300 mil reais investidos. O motivo disso é que quando o investidor ele fizer a venda daquele capital, do capital que ele tinha investido naquela sociedade, ele vai pagar a tributação de ganho de capital muito alta. Se nenhum planejamento for feito. Muito, muito alta. Praticamente 15% do valor inteiro investido. Mas se a empresa aumentar o capital social antes que ele ingresse, ou quando ele ingressar, de forma que ele já tenha o correspondente ao capital social próximo ao quanto ele investiu, a base tributária fica bastante reduzida ou até zero. Então, ainda mais com os mútuos conversíveis são naturalmente feitos na forma de subscrição. Lembrando, subscrição aumenta o capital social, redistribui. Cessão, só transfere, paga o preço. Tenham, então, um pouquinho de paciência com os próximos slides, porque eu vou explicar em bastante detalhe aqui, o máximo possível, talvez para que você seja capaz de replicar as nossas contas, como a gente calculou as ações que são fornecidas aos investidores para que eles ingressem nas condições contratadas nos contratos de investimento. Então, primeiro a gente começa pela diluição. Todo mundo vai ser diluído em 20%, porque são investidores ingressantes com um total de 20% de participação convencionada. Esse total precisa ser respeitado. Então, uma conta até fácil, né, por enquanto. Pedro tem 40,5%. Você calcula 80% de 40,5%, ou seja, quanto é reduzir 20%. E você alcança 32,40% para Pedro e para Paula, que sempre tiveram e sempre vão ter, já adianto, a mesma participação. Mesma coisa com o Michael Oswaldo. O Michael Oswaldo tinha 9%. Se você pega 20% de 9%, você chega em 1,8%, né? Então é que nem fazer 9 vezes 2 dá 18, muda as casinhas, dá 1,8% de diluição. Logo, o Michael Oswaldo passa de 9% para 7,2%. A tesouraria é ainda mais fácil. Ela tinha 10%, então ela perde 2% com a diluição, ela vai para 8%. E aí os investidores eles ficam com a parte combinada. Então, Grupo Alfa, que é responsável pela metade da rodada de investimento, fica com 10% da Get Freelas, que agora é Get Freelas SA, ela foi transformada. Grupo Beta fica com 5,33%, é uma dízima periódica, 33333 e tal, da Get Freelas SA, e o Grupo Charlie com 4,66% da Get Freelas SA. Né? Lembrando que o Alpha, Beta e Charlie soma 20%, porque investiram 10% no início, fizeram follow-on de mais 10%. Então, esse é o total dos investidores. Mas notem que eles recebem participação nas ações ordinárias, como eu mencionei, porque assim foi combinado. As ações preferenciais, a sociedade teria um pouquinho mais de liberdade, mas nesse caso, para simplificar, a Get Freelas decidiu, nas preferenciais, só replicar a mesma estrutura das ordinárias. Então,
Você tem lá as ordinárias com isso tudo, com alfa, beta e Charlie. As preferenciais não têm alfa, beta e Charlie, porque eles investiram só em ações ordinárias, mas estão lá as preferenciais com Pedro, Paula, Michael Osvaldo e tesouraria, nas mesmas proporções que eles tinham das ordinárias. Então, é interessante notar e me pauso nesse instante. Então, assim, a sociedade anônima, ela sempre tem duas fatias para dividir, por assim dizer, né? A fatia das ações ordinárias e das preferenciais. Ordinária no Brasil tem direito a voto e em global, é a ação que mais te dá poder. A preferencial vota só em temas que são pertinentes à classe das ações preferenciais. Então, ela não tem um direito a voto restrito, via de regra. Pode ser estabelecido, mas não tem via de regra. Só que ela recebe uma de duas preferências, ou a preferência no direito de reembolso, ou no recebimento de dividendos. Sociedades boas pagam preferências de dividendos, mas é possível cumprir a lei dando só preferência em reembolso. Não vou explicar muito como funciona o reembolso, porque é um juridiquês enorme, mas dividendo vocês entendem, né? Que se a sociedade fornecer, por exemplo, uma preferência de 10% de dividendos, você pega 100 ordinárias, 100 preferenciais, 200 ações. Vamos dar um exemplo assim. Só que as preferenciais têm um fator de recebimento de dividendos de 10%. Então, é como se tivessem 110 preferenciais e 100 ordinárias. E é esse novo bolo, aí você divide, né? Então, na prática, se um ordinarista vai receber R$ 1, a preferencial vai receber R$ 1,10 do mesmo bolo de dividendos que é distribuído entre todas as ações. Então, esse é o momento atual. Você tem uma fatia das ações ordinárias muito mais dividida e com todos os grupos de investidor, e as ações preferenciais aí uma fatia muito menor, com menos pessoas também. Agora, tem várias formas de você calcular o ingresso dos investidores. Eu dividi aqui entre Easy Mode 1 e 2 e o Hard Mode, e até Hard Mode 1 e 2. O Easy Mode 1 é assim, não é o correto, mas se todo mundo tiver de acordo, ele pode ser feito, tá bem? Mas não é o correto. Então, assim, para evitar que exista subscrição, se os investidores e os fundadores concordarem, eles podem só redistribuir as ações e aí ficaria dessa forma. Então, Pedro realmente fica com 324, Paulo 324, né, equivalente a 32,40%. Perceba o que aconteceu, né? Eles só deram as ações deles para os investidores. Ainda assim, o capital social é de R$ 1.000 e o valor total de ações ordinárias é 1.000 e preferenciais é R$ 1.000. É muito mais fácil assim. Só que, como eu falei, vai ser pago uma tributação muito elevada quando essas ações forem vendidas no futuro. Então, não é a preferência de quase ninguém, mas funcionaria. O Easy Mode 2 ainda assim errado, mas dá o mesmo problema de tributação, mas ele corresponde um pouco mais à verdade, porque ele permite que aconteça uma subscrição. Só que essa subscrição, ou seja, o aumento de capital social aqui, é o mínimo possível, é só 20%. Então ele não está correspondendo ao valor que foi investido. Você só pegou o fator de diluição, agregou capital, a participação. Então, é como se você aumentasse de 100 para 120% e desse só esses 20% a mais para os três investidores nesse caso. Então, dos 20% a mais, 10 fica com alfa, 5,3 com beta, 4,7 do Charlie. E a partir daí você reajusta as outras participações. Então, assim, o slide aqui ele mostra. Então, você tem um capital social de R$ 1.200, mas em um valor de ações ordinárias de 1.200, e foi só. Então, aumenta um pouquinho também para. Os investidores ficam com justamente, por exemplo, alfa, 120 de 1.200, 10%. Beta, o 5,3 combinado, Charlie 4,7 combinado. E aí os demais sofrem as diluições suficientes para isso. Então, se Pedro tinha 40,5%, tinha 405 ações preferenciais, ele passa a ter aqui, ele perde, por assim dizer, 16 ações, a Paula perde 16 ações, o Marcos Osvaldo perde uma parte dele, a tesouraria também, e essas ações são dos grupos investidores. Acho que isso explica um pouco, mas você entendeu? Vocês entenderam, eu suponho. Eles só colocaram 20% a mais e redistribuíram as cotas. Eu sou de humanos, erros podem acontecer, vocês vão ver. Agora, se não houver consenso, e até é recomendável,
o correto vai ser emitir ações ordinárias suficientes para assegurar que os investidores tenham a participação que eles pretendem, ao mesmo tempo que mantenha a posição dos fundadores pós-diluição. Então, assim, vocês vão emitir ações o suficientes para representar o valor econômico investido pelos investidores. Então, por exemplo, se você investiu 300 mil e cada ação vai ser emitida nominalmente pelo valor de R$ 1, não vou explicar as possibilidades aqui, mas suponhamos que seja assim, então você vai dar 300 mil ações para o investidor. A conta é essa. Agora, eu divido esse hard mode de duas formas. Lembrando, né, antes de mais nada, essa é uma conta que ela é feita por dentro e ela tem vários cenários. E nem sempre é fácil reconhecer qual que é mais fácil, qual que é menos complexo, e muitas vezes os valores não são exatos. A gente passa ao mundo de. Vocês vão entender, é mais fácil. Mas os valores não são tão exatos quanto parecem. Mas para efeitos didáticos, eu vou mostrar dois cenários possíveis aqui. Um cenário que eu vou seguir e um segundo cenário hipotético. Então, o cenário que eu vou seguir é um cenário intermediário. Olha, são emitidas quase 600 mil ações novas, então, para corresponder ao valor de investimento de 600 mil reais, alcançando um total da sociedade aí com 600.939 ações, das quais é redistribuída da seguinte forma, né? Então, você tem Alpha com 60.100, Beta 32.033, Charlie 28.006 ações. Essas são calculadas primeiro, então você garante a porcentagem dos grupos investidores. E aí depois vocês é recalculado por dentro Pedro, Paula, Michael Oswaldo e Tesouraria para que quantas ações eles precisam ter para que eles tenham a participação pós-diluição correta. Então, nesse caso, Pedro vai ter 194.724, Paula 194.724, Michael Oswaldo 43.272, a tesouraria com 48.080. Percebam, se vocês não sabiam, que é nessa hora que as ações de uma sociedade começam a ficar completamente fora de controle matemático, por assim dizer. Elas alcançam valores que são inacreditáveis. E o valor de 600.939 não veio da minha cabeça, ele foi uma conta matemática de qual seria o primeiro valor a partir de 600 mil matematicamente viável para conseguir essa participação de cada um preservada. E são vários cenários e os números também são quebrados mesmo nas frações. Mas para efeitos desse vídeo, eu quero que só vocês entendam que, enfim, contrate um advogado, contrate um contador aqui e vai ser feito um aumento significativo de capital social e redistribuído. Eu tento explicar aqui um pouquinho, mas não é minha função, como calcular isso no Excel. Tem uma forma interessante, mas não é fácil, mas é interessante. Então, assim, como tentar calcular isso no Excel? Eu fiz aqui, acho que vai funcionar para vocês. Eu coloco a participação, passo 1, né? Então, eu coloco a sociedade como se fosse dar 300 mil ações para Alpha, 60 para Charlie, 140, enfim, 160 para Beta, 140 para Charlie. Então, o quanto eles investiram vão ganhar de ações. A dar 601 mil aqui no caso. E só que os outros investidores ficam com um valor significativo nesse caso, né? Porque 600 mil, eles tinham 1.000, é nada, né? E aí eu coloquei, nesse caso da planilha, eu coloquei para atingir meta em todas as células, aumentando o valor das ações e recalculando a porcentagem. É uma funçãozinha lá no Excel, você vai em dados, atingir meta, ele recalcula por dentro. Então, assim, eu calculei o quanto que Pedro precisa ter num capital social de 601 mil reais para que ele tenha 32,40%. E aí você vai gerando cenários, ele recalcula. Então, no final das contas, você consegue, por exemplo, você recalculou Pedro, Paula, Marcos Oswaldo, Tesouraria, os que já estavam. E aí você alcançou um número muito mais alto, lá de 900 mil. No caso, eu vou até adiantar qual que é esse valor, não tenho aqui fácil, mas um valor de quase 1 milhão. E aí eu recalculei também, atingir meta da Alpha, Beta e Charlie. Então, assim, são duas etapas, né? Eu fixei a dos investidores, recalculei dos fundadores, com base no recálculo dos fundadores, eu recalculei os investidores. E aí chega a conta que se a gente tivesse 600.939, a gente consegue preservar todas as opções, emitindo as ações, no caso aqui, no valor que vai dar mais ou menos R$ 5 por ação. Você vê que Beta, Alpha tem 60.100, então eu não sou obrigado a emitir R$ 1, né? Posso emitir as ações a R$ 5 e vou preservar o valor econômico investido, ao mesmo tempo que eu vou reduzir bastante a margem de cálculo de tributo.
Agora, se a gente quiser respeitar o máximo possível o valor investido emitindo ações a R$ 1, que é um cenário bastante factível, aí a conta é um pouquinho mais difícil. Eu fiz aqui, mas mais por curiosidade, vocês veem que aumenta muito o número de ações da empresa, mas que respeita mais ou menos o quanto investido. Tem um valorzinho um pouquinho para baixo, mas que não seria um problema prático, seria um valor muito pequeno a menos. Então, a ação aqui no caso, se vocês olharem a tabela, ela não é R$ 1 por ação, mas ela é R$ 1,01, R$ 1,02, alguma coisa assim. Cada um. Mas nesse cenário que eu recalculei, Pedro fica com 964.407, Paula com 964.407 também, Marcos Rodo 214.312, a Tesouraria 238.125, o Grupo Alfa 297.656, ou seja, perto de 300 mil, tá? O Grupo Beta 158.750, perto de 160 mil investidas, e o Grupo Charlie com 138.708 ações. Notem também que agora as coisas parecem que decolam, né? Porque quanto mais ações você tem, mesmo que, enfim, claro, o seu patrimônio de todo mundo aqui aumentou, né? Bem fácil de perceber. Mas também você consegue vender uma parte, né? Então, se você olha aqui a cap table no cenário das 600 mil ações, que é o que eu vou trabalhar para o restante do vídeo, tá? Pedro agora tem um capital social tecnicamente de R$ 194 mil. Então, se ele quiser vender, por exemplo, do próprio bolso, 5 mil ações, e claro, não tiver nenhum impedimento societário com os investidores, ele vai lá e pode vender essas 5 mil ações por um valor, R$ 200 mil, por exemplo. Então, quando ele tinha poucas ações, fica difícil, mas quando ele tem muito, fica muito mais fácil. E percebam também que, olha, Pedro e Paula tiveram algumas diluições aqui já, né? E ainda tem 32% cada um deles, ainda tem um valor muito considerável de uma sociedade que agora vale muito. Então, assim, eu agradeço pela paciência para eu explicar esses valores, eles importam, como eu disse, mas a situação que eu vou seguir é a cap table aqui do hard mode com 600.939 ações, né? Então, respeitando a participação de cada um, e é assim que a gente vai caminhando para o encerramento desse ano, né, da empresa, com essa participação. Porém, né, enfim, foi feito o ingresso dos investidores para que possa ser firmado um novo contrato de investimento. Então a gente vai retomar aqui. A Get Freelas agora é SA. Então, com o ingresso de todos os investidores, é formado justamente o conselho de administração, com 2 representantes dos investidores e 3 representantes da empresa. É natural que a empresa queira manter o controle do CDA aqui, né, do conselho, por um tempo ainda, mas também é natural que ela conceda parte dos assentos do conselho para os investidores. A Get Freelas, então, para os novos investidores, apresentam um outro plano de alocação de recursos, dessa vez mais robusto, pede a bagatela de R$ 5 milhões agora. Tá? Muito mais do que eles pediram no passado, que era 300 mil. Então, eles pedem 5 milhões de reais agora para ampliar a equipe, ampliar as atividades e para marketing. E aí eles estabelecem as seguintes premissas para a rodada Série A. Eles têm a necessidade estimada de 5 milhões de reais de capital. Eles prevêem uma diluição um pouquinho maior. Eles não estão numa posição tão boa de barganha, mas eles querem muito dinheiro agora. Uma diluição de 16,66667%. É uma dízima. Do capital social em ainda ações ordinárias. Agora talvez já envolvessem preferenciais, viu, gente? Mas eu vou simplificar a realidade, eu vou fazer as diluições todas as ordinárias, tá bem? Senão fica muito difícil para vocês entenderem. A conta não é tão difícil, mas eu preciso contar uma história aqui também, né? Não só fazer contas. A valuation, então, fixada para a rodada, uma valuation acordada, não calculada, de 30 milhões de reais, um prazo de queima de capital agora um pouquinho maior, de 1 a 2 anos, e apresenta-se o breakdown estimado de gastos de 900 mil reais a título de recursos humanos por ano, 120 mil reais a título de custos jurídicos e contábeis, 1 milhão e 200 mil reais de custos operacionais, tudo, né, que vocês imaginam, e um investimento de 2 milhões e 780 mil reais em marketing ao longo de 2 anos. Ressalto mais uma vez que esses valores não foram inspirados em nenhuma empresa real, tá bem? A composição dos mútuos dessa rodada é da seguinte forma: a gente tem o grupo Delta, Eco e Foxtrot. O grupo Delta investe 3 milhões e 500 mil reais. Foi o grupo em relação ao qual foi ativado o gatilho do evento de liquidez para ingresso dos investidores da série Seed. O grupo Eco
investe R$ 800 mil e o grupo Foxtrot R$ 700 mil. Na soma, R$ 5 milhões, com a divisão entre investidores de 70% para o grupo Delta, 16% cravado para o grupo Eco e 14% para o grupo Foxtrot. Ainda a operação é feita na forma de um mútuo conversível em ações ordinárias, o prazo de maturação do investimento é maior, é de 5 anos. É pago em 3 tranches, em 3 parcelas ao longo de um ano, mas ele é pago sem nenhuma condicionante, ele é só transferido. É combinado um novo evento de liquidez. Se acontecer um novo investimento único de um investidor singular acima de R$ 25 milhões, gatilho para a entrada dos investidores Série A. Eles pedem um assento no conselho de administração para o investidor líder, ou seja, para um representante do grupo Delta. Combinam também direito de preferência, não tem follow-on aqui. Combinam direitos societários com o drag e tag along e, mais uma vez, não tem nenhum privilégio na diluição. Com o dinheiro abundante em caixa, Get Freelas S.A. se torna uma empresa que agora está em um novo patamar. Os fundadores continuam no dia a dia das atividades, então eles ainda estão envolvidos com o negócio, mas estão cada vez mais focados em ampliação de negócios. O app já está completíssimo, os fundadores pensam inclusive em diversificar para outros mercados, sendo constritos ainda pelos seus investidores, pelo desejo deles fazerem crescer a própria Get Freelas S.A. E é assim que a gente terminou o ano 4. Agora a gente começa o ano 5 da Get Freelas, onde, spoiler alert, a gente vai verificar a estruturação completa do programa de partnership da empresa. Então, na virada do ano 5, empolgados com o êxito da Get Freelas, os fundadores reconhecem a necessidade de olhar para dentro e assim conseguir atrair e reter talentos para as posições-chave da startup. Então, com o auxílio de profissionais competentes, como eu digo, sempre consulte seu advogado, os fundadores estabelecem um programa robusto de partnership, que agora abrange todos os colaboradores diretos daquela startup. Ou seja, um programa muito superior ao que até então vinha existindo. Né? Então, que tinha sido um vesting individual e um programa de partnership para 3 colaboradores-chave só. Mas antes de montar esse programa novo, o que eles devem fazer então em relação aos 3 colaboradores que já tinham ingressado no programa de partnership? Relembrando, a gente tem os colaboradores-chave Pamela, Paulina e Orson Wellison. Eles tinham direito da incorporação de até 1% de ações ordinárias, mediante subscrição, com base no preço de pagamento de valuation menos 60%. No primeiro ano, incorporariam 0,2%, no segundo ano, 0,3% e no terceiro ano, 0,5%, alcançando o total nominal de 1%. Conversando com o advogado da empresa, eles tomam uma decisão simples. Eles releem um contrato, eles verificam que esse tipo de contrato costuma prever a possibilidade de rescisão com mero aviso por parte da empresa, de tal forma que a empresa, se ela respeitar os direitos já adquiridos, né, então o quanto já foi incorporado no partnership, ela não precisaria pagar o restante, mas ela teria que fazer o ingresso imediato dos colaboradores na empresa. Então assim, eles conversam com Pamela Paulina e Orson Wellison e decidem dar a opção. Vocês querem ingressar na Get Freelas agora, com 0,5%, pagando o valor combinado e ao mesmo tempo, né, abrindo mão do restante, enfim, não sei se é muito uma opção, porque se estiver bem redigido no contrato, o colaborador não precisa optar, ele está adstrito a isso. Só que tem um problema, eles percebem que a valuation recente ela é muito alta, ela é uma valuation de R$ 30 milhões. E se você tiver um desconto de 60%, ou seja, pagar 40% do preço da valuation, fica R$ 12 milhões. 0,5%, que é quanto eles incorporaram de R$ 12 milhões, é R$ 60 mil. Assim, imagina que você está trabalhando numa startup, que ainda está, agora não é mais bootstrapped, mas que também, por enquanto, não paga salários magníficos, né? Parte do atrativo dela é o programa de partnership. Você teria R$ 60 mil para usufruir, né, por assim dizer, de algo que você considerava um benefício? A resposta é que não. Nesse caso, eles não têm, eles evidentemente não têm R$ 60 mil disponíveis para exercer a opção de compra, e aí fica a reflexão sobre o partnership nesse caso. De que adianta você estabelecer um incentivo vazio? Pensem muito bem quando vocês vão fazer o partnership, porque se chegar nessa situação de que o colaborador não consegue incorporar as cotas ou ações, ele não só percebe que ele não ganhou o benefício que ele esperava, mas é pior ainda, assim, ele decide muitas vezes sair da empresa, porque ele fala, poxa, a empresa não pensou muito em mim quando fez isso, porque se ela valorizasse um pouquinho mais, já ficava fora da minha realidade. Então, assim,
Pagamento aqui à vista de R$ 60.000 pelo colaborador seria quase que um investimento, né? Não seria um benefício. É um bom investimento, vocês vão ver se eles quisessem investir 60 mil. Mas, poxa, você é colaborador, você quer o teu salário, a sua estabilidade e um incentivo um pouquinho maior para você continuar crescendo naquela empresa. Você não quer necessariamente investir naquela empresa. Então, a gente vai perceber que o primeiro programa de partnership era de fato um incentivo vazio. E quanto mais passasse o tempo daquela startup, mais vazio se tornaria esse incentivo, porque é mais inalcançável economicamente seria para os colaboradores que estão, vai lá, imagina que seu salário de 3, 4 mil reais aqui, trabalhando há 2 anos, eles teriam que gastar todo o salário de 2 anos para conseguir comprar o que seria alegadamente um benefício. Então, assim, no papel ele era ótimo, na prática completamente razoável. Aí eles perguntam, agora sim, com boa assessoria, é possível fazer melhor? E a resposta é sim. Eles estabelecem os termos do primeiro partnership global da Get Freelas, que vai funcionar na forma de uma política global, vai abranger todos os colaboradores diretos, né? Então, não abrange terceirizados e prestadores, mas todos os colaboradores sim. Ele vai requerer adesão expressa prévia, então ninguém é obrigado a participar do partnership. Se você quiser, você vai lá e faz a sua adesão, tem um documento de adesão. E aí o strike price, agora o preço de pagamento, vai ser R$ 1 por ação, ou o valor de mercado menos 70%, então tem um desconto até maior, mas vai ser o valor o que for menor, ou seja, o que for mais benéfico para o colaborador. E a scheduled vesting funcionaria da seguinte forma: um cliff inteiro de 1 ano, então você não incorpora nada por 1 ano. A cada 6 meses, você pode adquirir até 100 ações preferenciais, pelo limite de até 1.500 ações por colaborador, até o limite global de ações que estão dedicadas na tesouraria das ações preferenciais. Então, assim, a cada 6 meses, você pode investir R$ 100 e ganhar 100 ações da Get Freelas. E aos poucos, se você juntar um patrimônio como, por exemplo, 600, 700 ações, quem sabe essa ação está valendo R$ 25, R$ 30, ou até se desdobrou, né? Então você tem até mais ações e aí você consegue vender por um valor grande. Aí você vê que começa a funcionar como incentivo. E além desse incentivo de conseguir ganhar as ações por um preço módico, a empresa já estabelece em conjunto um plano de recompra, um plano de buyback. Então eles pagam se você quiser, na hora que você recebe a ação, mas tem que ser na hora que você recebe a ação, tá? Então você paga R$ 100, recebe a ação, você pode revender para a empresa pelo valor de mercado ou pela valuation menos 10%, o que for mais benéfico para você. Então, assim, você recebe 100 ações. Elas estão valendo R$ 25.000 no mercado, e aí a empresa ela fala: beleza, então eu pago R$ 22.500 para receber de você de volta agora, né? Então o valor de mercado menos 10% aqui, 25 mil menos 10%. Então, assim, você trabalhou 6 meses e ganhou, na prática, um bônus de R$ 22.500 adstrito a você, enfim, realmente colaborar com aquela empresa, fazer com que ela cresça e, por consequência, fazer com que o valor das ações dela valha cada vez mais. Então, assim, funciona o partnership para quem quer manter as ações e, se tiver um bom plano de recompra, funciona para quem só quer o benefício econômico, melhor dos mundos. Então, assim, a gente vai se analisar um pouquinho o partnership aqui, como eu falei, envolve as ações preferenciais. O que acontece um pouco, e seria ruim para a empresa se ela fizesse assim, é que a cap table das preferenciais está bastante desatualizada e o número de ações ainda é muito baixo. Tem 1.000 ações ao total, né, divididas em Pedro, Paulo, Michael Oswaldo e a tesouraria. Como que resolver isso? Mais uma vez, com a ajuda de um advogado, eles deliberam em assembleia e é aprovado pelo Conselho de Administração aumentar o número de ações preferenciais antes do início do programa de partnership para 100 mil, mas sem alterar a distribuição percentual de ações, subscrevendo as ações da seguinte forma, né? Então, Pedro passa a ter 40.500, Paula 40.500, Marco Oswaldo 9 mil, tesouraria 10 mil. Note que aqui poderia ser até atribuído mais ações para a tesouraria, né? Por exemplo, a tesouraria ficar com 25 mil, mas a empresa foi, eu diria, conservadora nesse sentido aqui. O único óbice é que depois de 1.000 programas de partnership, é isso? Não, 100 programas de 100 pessoas que entraram pelo partnership, vai esgotar o limite global de ações de tesouraria, porque cada uma das 100 vai receber 100, 100 vezes 100 é 10 mil. Então, no futuro, eles teriam que ampliar, né? Mas a lógica é essa aqui. Eu descrevo nesse slide quanto que cada um subscreve de ações para conseguir chegar a isso. Mas é comum, tá? Vejam, no meio do percurso, ajustar a cap table da empresa para conseguir fazer esse tipo de programa. Porque senão, imagina que tem 1.000 ações. Aí, 3 pessoas entram, você vai estar lá com 1.300 ações, né? Cada um recebeu 100.
Daqui a pouco elas vão ser as majoritárias, se isso não for bem feito. Então, na mesma Assembleia que é aprovada a alteração do capital social, é na sequência aprovado o plano de partnership, que passa a viger imediatamente. É aberto um período de adesão de 6 meses para os colaboradores atuais, e o programa ele é sempre oferecido para todas as novas contratações, também com limite de até 6 meses para adoção, para adesão, né, melhor dizendo, desse programa. E aqui, na sequência, só para ilustrar ainda mais o ano 5 aqui da Get Freelas, a gente faz uma simulação do benefício econômico que um colaborador conseguiria com esse plano. Aqui é um exemplo com base na valuation atual da empresa. Né? Então, suponhamos que o novo colaborador recebe as 100 ações preferenciais depois de 1 ano e 6 meses, né? Ou seja, 1 ano de cliff, 6 meses de permanência, pagando R$ 1 por ação, ele paga R$ 100 ao total. Aí, se você considerar a nova categoria preferencial, ele vai ter 100 ações, não, é bem simplório, de 100.100 ações preferenciais. Se você somar com as 600.939 ações ordinárias, você tem um total de 701.039 ações a uma valuation de R$ 30 milhões. Se você pegar a valuation com 10% no buyback, então assim, imagina que a pessoa não quer a ação, ela só quer o benefício econômico, que é a nossa análise, você vai então colocar valor de mercado menos 10%, que é quanto a empresa paga de volta. Então, quanto que 100 ações de um acervo societário total de 701.039 corresponde numa valuation de 27 milhões. Aí fiz a conta aqui, R$ 3.851,42. Então, assim, isso porque a valuation é 30 milhões. Se fosse 300 milhões, o que, enfim, é bastante factível e vai acontecer aqui, a gente já estava falando de um benefício econômico de R$ 30 mil, só para você ficar e ter aderido a um plano que, essencialmente, você paga uma quantia módica e recebe um benefício econômico. E nesse caso, é porque a pessoa quis vender imediatamente no buyback. Mas ela poderia, por exemplo, acumular 300 ações, né, três semestres, e vender tudo numa valorização maior ainda. Então a gente está falando de um incentivo palpável. Né? Perceba, o colaborador laborou 6 meses na empresa, depois do cliff, recebeu o salário e os benefícios que a empresa pagou. Então, imagina que ela esteja pagando melhor, pagou R$ 100 e recebeu imediatamente o valor econômico equivalente, nesse caso, a R$ 3.851,42. Ou ele poderia até guardar as ações para revender no futuro com maior lucro e, quem sabe, nesse meio tempo, ele poderia, porque ele faz jus, a receber dividendos periódicos, ou seja, ele poderia ganhar um pouquinho lá pelas ações que ele tem e ainda revender com lucro no futuro. Mas note que, no momento, essas ações ainda são um pouco líquidas, então é difícil ele vender. Uma boa estratégia para o colaborador aqui seria guardar as ações até que fosse feito o IPO da empresa, né? Que nem toda empresa faz IPO, sobretudo no Brasil, né? Nos Estados Unidos é muito comum, aqui é mais incomum, mas ele poderia guardar essas ações e quando fosse feito o IPO, ele venderia no mercado essas ações pelo valor de valorização, que a gente está falando de um valor muito bacana. E com a estruturação do programa de partnership, a Get Freelas chega ao final do ano 5, começando já o ano 6 com muitas expectativas. Agora, a Get Freelas começa o ano 6 com tudo, como nunca. Os negócios estão crescendo e a empresa já alcança uma projeção nacional, muito embora haja muito o que fazer para estruturar as operações de forma ainda eficiente. Com a ambição e o coração na mão, os fundadores decidem então buscar mais e mais investidores para a empresa, almejando um IPO em 1 ou 2 anos. Olha que ambição, hein? Após muitas e muitas conversas, os fundadores conseguem convencer um grupo de fundos a fazer um investimento único de R$ 25 milhões, ativando o gatilho do evento de liquidez que fará o ingresso de todos os investidores da Série A e provendo também, ao mesmo tempo, uma enorme liquidez da Get Freelas SA. E como sucesso atrai sucesso, alguns outros investidores com cheques menores aceitam investir nas mesmas condições do fundo, alcançando um valor captado total de R$ 28 milhões. E para captar esse valor, eles apresentam o seguinte plano de negócios, que agora já está um pouquinho mais simplificado. Eles estimam a necessidade de capital em R$ 28 milhões. Como eles estão numa posição melhor, já podem permitir uma diluição menor do capital e ainda assim capital social, e ainda assim conseguir captar o mesmo montante de dinheiro. Então, a diluição estimada para a série B aqui é de somente 8% do capital social. O que precifica a startup para essa rodada no valor de R$ 350 milhões. O investimento ele vai se dar na forma de a opção de subscrição em ações ordinárias e garantindo um assento no conselho de administração para o investidor líder.
O prazo de queima de capital aqui é um pouquinho maior, de 2 a 5 anos, e o breakdown de gastos ele seria excessivamente complexo. Então a gente omite, porque, sinceramente, né, eu não conseguiria colocar números realistas aqui sem conhecer a empresa, inventando número a número, para uma empresa que vai gastar 28 milhões de reais. Não seria muito prudente, eu nem colocar as alcunhas aqui. Então, assim, imaginem que eles entendem que precisam de 28 milhões de reais e pronto, vão captar esse valor no mercado para suprir essa necessidade de capital. Agora, mais uma vez, eles vão organizar concomitantemente o ingresso dos investidores da Série A e a Série B de investimento. Então, começando organizando a casa aqui, o ingresso dos investidores na Série A. Recapitulando, ele foi feito no ano 4, com os grupos Delta, Eco e Foxtrot. O grupo Delta investindo 3 milhões e 500 mil reais, o grupo Eco investindo 800 mil reais, o grupo Foxtrot investindo 700 mil reais. Num breakdown, intra-investimento de 70% para o grupo Delta, 16% para o grupo Eco e 14% para o grupo Foxtrot, acumulando justamente 5 milhões de reais investidos. Lembrando qual que é a cap table que a gente vai trabalhar, é a cap table daquele hard mode que eu falei, que tem 600.939 ações, divididos como está na tela. Né? Aqui a gente só mostra as ações ordinárias, porque as preferenciais não vão ser mexidas na Série A, nem na Série B, como eu falei, a gente está deixando as preferenciais de lado, por enquanto só para o programa de partnership. A participação pré-Série A era 32,4%, etc., como está aí na tela, e ela vai ser diluída pelo fator de diluição da Série A. Lembrando que o fator de diluição da Série A é 16,666. Uma dízima periódica, e a distribuição entre investidores é 70% Delta, 16% Eco e 14% Foxtrot. Então, como que a gente começa calculando? A gente dilui, né, esses 16,6% para 70% delta, que dá 11,67%, aplica 16% vezes 16,6%, chegando em 2,33%, desculpa, 2,67%, e a mesma coisa com o Foxtrot, né? 14% de 16%, dando esses 2,33%, e aí a gente recalcula a participação dos demais, né? Como é uma dízima periódica, os valores também muitas vezes são irracionais, né? Como está aqui. Alguns são mais fáceis de lidar, né? Então você tem o Pedro que tem praticamente 27%, a Paula também. Marco Osvaldo, 6%, a tesouraria tem 6,6666%, os grupos Alpha, Beta e Charlie são diluídos para 8,33%, a 4,44% e 3,89%, como está aqui na tela, e aí a gente tem o valor total de 100%. Veja que eu estou começando a aproximar alguns valores, tanto é que deu 99,9901, então a gente está certo até a terceira casa, eu diria aqui. Está muito próximo e é só representativo, né? Então, quando a gente faz ingresso, a gente pode fazer o que eu chamo de easy mode, que é só você redistribuir as ações, fazendo sessões gratuitos ou onerosos, e aí você mantém o mesmo capital social, né? Embora não seja o ideal, às vezes os investidores estão de acordo com isso. Se você mantém o capital social de 600.939, você redistribui as cotas, as ações, de forma suficiente para garantir a participação societária prometida para cada grupo investidor da Série A. Então, o grupo Delta, Eco e Foxtrot ficam com um percentual garantido. E os demais sofrem a diluição proporcional, alcançando o valor aí de Pedro e Paula 27%, Marcos Oswaldo 6%, Aurelia 6,67%, como eu falei. Existe também um Easy Mode 2, né, uma segunda forma de fazer essa conta, ainda assim não é perfeita, mas que pode funcionar se tiver o acordo dos investidores, que é você fazer mediante subscrição no aumento de capital social, mas só estritamente da porcentagem que você precisa dar, né? Então, assim, você vai diluir em 16,67%? Beleza. Você aumenta o capital social em exatamente 16,66667% e redistribui só para os investidores, preservando as participações que eles precisam, né? Então, Delta com 11%, Eco e Foxtrot com seus 2%, e recalcula o restante, aí você chega ao cap table que está aqui na tela, de 701.116 ações, vê que o aumento é menor, né? Então você passou de 600 para 700 mil, não aumentou tanto, mas
ainda assim conseguiu fazer mediante uma subscrição, por mais que o valor de capital social dos investidores seja pequeno e a base tributária enorme, pode ser que eles aceitem porque já é uma forma de resolver o problema. Mas a gente vai trabalhar aqui com hard mode, né? Então a gente vai fazer o ingresso no capital social mediante subscrição do equivalente ao valor econômico investido. E aqui ficou bem mais tranquilo a conta. O grupo Delta está com 3 milhões e meio de capital social, o Eco com 800 mil reais de capital social, o Foxtrot com 700 mil reais de capital social, e a gente recalculou o restante por dentro, né? De tal forma que o Delta teria que ter 11,67%, o Eco 2,67%, o Foxtrot 2,33%. Falei, notem que eu estou trabalhando já com algumas aproximações, porque essa conta é até mais complicada do que essa. Aí se recalcula o restante, vê que o capital social aumenta bastante, né? Ele aumenta de 6 milhões para 30 milhões, mas um capital social de 30 milhões, 132.302 ações aqui privilegia duas coisas, né? Um, o valor econômico do investimento dos investidores e dois, permite que as pessoas consigam se desfazer das ações com muito mais facilidade no futuro, já que elas vão ter menos e menos a participação que cada um tem, provendo uma forma de liquidez, ainda que não perfeita, para as ações que cada um detém na sociedade. Finalmente, feito o ingresso dos investidores da Série A gente faz a Série B. E foi iniciada justamente nesse momento a due diligence da Get Freelas para receber os aportes da Série B no montante total de 28 milhões de reais. Os investidores que se interessaram foram o Grupo Golf, com 25 milhões de reais, Grupo Hotel, com 2 milhões e 100 mil reais de investimento, e o Grupo Índia, com 900 mil reais investidos, mediante a opção de subscrição com prazo de maturação de 2 anos. Acho que vocês já perceberam agora, né? Mas é Alpha, Beta, Charlie, é aquela linguagem militar, né? Eu coloquei aqui só para facilitar, porque grupo G, grupo H, grupo I ficaria ruim, né? Então, grupo Golf, grupo Hotel e grupo Índia investem com esse breakdown de investimento, né? Grupo Golf é o investidor líder, ele é responsável por 89,29% do investimento dessa rodada, o Grupo Hotel com 7,5% do investimento dessa rodada e o Grupo Índia com 3,21% do investimento dessa rodada, totalizando 28 milhões de reais investidos. Encerrada a due diligence, os investidores pagaram justamente as tranches referentes ao investimento, efetivamente fazendo com que a Get Freelas S.A. não só tivesse muito dinheiro em caixa, mas ela também fosse precificada no valor de 350 milhões de reais, a caminho de se tornar a mais nova unicórnio. E assim a gente encerra o ano 6. Bom, agora a gente começa o ano 7 da Get Freelas e a gente tem um plot twist aqui. Com dinheiro abundante em caixa, a Get Freelas põe em prática uma ideia antiga, até então inalcançável, que é a aquisição de concorrentes diretos. Contratando um novo diretor de prospecção comercial, a Get Freelas pesquisa 7 possíveis targets, firmando interesse contratualmente com ofertas vinculantes a 2 prospects, iniciando conversas. Esses prospects representam duas empresas de valor de mercado ainda baixo, próximo a 2 milhões de reais, perto da Get Freelas, sendo que uma apresenta um potencial de melhora de processos internos da Get Freelas e a segunda conta com um ótimo CTO e um sistema de inteligência artificial proprietário desenvolvido. Firmados em NDA com os dois prospects, são iniciadas as due diligence e são analisados os financials dessas empresas. Não é aberta a análise contábil delas. A GetFreelas rapidamente percebe a possível sinergia entre os negócios e decide fazer ofertas de aquisição da integralidade das cotas dessas sociedades. Lembrando que elas são sociedades limitadas aqui ainda. Após muitas idas em vendas e aprovação no Conselho de Administração da GetFreelas S.A., são acordados os seguintes termos jurídico-financeiros da operação. Então, é avançada a aquisição das empresas mediante troca de ações da Get Freelas, por isso que a gente traz esse caso, porque a gente quer falar de troca de ações, pelas cotas das targets, mediante aumento de capital com subscrição. Loucura? Bom, vamos ver. Talvez faça sentido na prática aqui. Vamos entender. A valuation de cada uma das targets é 2 milhões de reais cada, então facilitei aqui a história. A GetFreelas estende o benefício do partnership a todos os colaboradores das targets, ou seja, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ser time GetFreelas e oferecem também um partnership especial para cada diretor comercial, diretor de tecnologia e diretor de inovação das targets, nas seguintes condições, que são muito interessantes. Um bônus de assinatura aí já de 20 mil reais à vista, um bônus de desempenho com o cumprimento de umas metas combinadas específicas de até 150 mil reais por ano,
um bônus de permanência pago ao final de R$ 25.000, pago ao final dos anos 1 e 2, e um partnership dobrado, com o dobro de ações incorporadas por período, demais condições do partnership lá, do preço, do buyback, mantidas. A gente retoma aqui a cap table da GetFilos S.A. pré-transação, né, com suas 30.132.302 ações, e a gente coloca aqui o cap table das targets, que eu deixei bem simplificado. Então, a target A tem Manuel e Manuela, cada um com 50% de participação, num capital social total de R$ 1.000, cada um dos dois, Manuel e Manuela, com R$ 1.000. E na target B, a gente coloca 3 sócios, Joel, Joelma e Joelmason, com um capital social também de R$ 1.000, mas com o Joel com 400 cotas, Joelma e Joelmason com 300 cotas cada, enfim. Então, uma distribuição de 40%, 40% e 30%, só para vocês analisarem os efeitos aqui. Então, são empresas que estão até com uma valuation bacana, mas extremamente simples do ponto de vista jurídico. Os sócios das targets vão receber, então, nessa aquisição, ações ordinárias suficientes para pagar o valor de R$ 2 milhões da aquisição mediante aumento de capital social. Então, assim, a Get Freelas, explicando agora o detalhe que eu queria, ela vai emitir ações, né, então com a concordância de todos os investidores e todos os sócios, suficientes para que, meio que na prática, ela não pague nada por essas novas sociedades. Ela vai dar essas novas ações emitidas diretamente para os sócios das sociedades, vai trocar as cotas das sociedades adquiridas pelas ações novas ordinárias emitidas na Get Freelas aqui. Então, numa simulação eu coloquei aqui, né? O Manuel recebe R$ 1.250.000, a Manuela R$ 1.250.000, o Joel R$ 1 milhão, a Joelma 750 mil e o Joelma são R$ 750.000. E você vê que assim, não cabe a gente analisar os detalhes financeiros da operação, né? Mas esse aqui é só um exemplo. Mas não está sendo mal pago, né? E de um lado, eles estão recebendo o equivalente a esse valor, se eles guardarem as ações, pode ser que valorize mais no futuro. Se eles venderem, eles têm um pagamento interessante, ou vender parcialmente, ao mesmo tempo que para Get Freelas foi muito barato, foi só o custo de emissão de ações para que fizesse essa aquisição. Então a gente retoma aqui a cap table da Get Freelas pós-transação, fica com essa carinha aqui. Só que no caso, as ações novas emitidas são muito mais fáceis de calcular, né? Então, porque você só emite 5 milhões de ações novas e redistribui exclusivamente para os novos ingressantes. Então, todo mundo sofre uma diluição proporcional. Então, Pedro, por exemplo, vai de 27 para 23,03, Paula também, Michael Osvaldo fica com 5,12%, a tesouraria com 5,69%, mas note, não muda o capital social de mais ninguém, exceto dos novos entrantes, que têm o capital social deles equivalente ao quanto foi combinado nos contratos que determinam a aquisição das cotas das sociedades target que eles participam. Então, assim, essa transação, muito entre aspas, ela foi feita de graça. Será que ela valeu a pena? Aí, bom, aí é de se analisar parece que sim, até por isso que eu proponho ela. Mas você precisa verificar se a diluição que todo mundo sofreu não foi muito grande. Porque, assim, na vida real não é fácil convencer os investidores a serem diluídos. Então, acho que esse exemplo não ia acontecer com tanta facilidade. Os fundadores podem aceitar a diluição, não é problema. Mas será que é legal sair de 27% para 23%? Na soma, Pedro, Paulo e Michael Oswaldo têm o controle, mas a partir de agora é preciso que a Microsoft vote com eles para que eles consigam aprovar as matérias que eles querem. Então, assim, vai ficando mais nuançada a situação e por isso que é tão interessante, tão complexo. De toda forma, em contrapartida, a Get Freelas adquire as participações e monta a holding Get Freelas, né, com a Get Freelas sendo a mãe, a Target A e Target B sendo as subsidiárias na holding. E aqui eu coloquei, achei interessante apontar para esse detalhe, que não vale muito a pena, em geral, né, a sociedade ser unipessoal, né, que é permitido hoje em dia. Então a gente coloca aqui no Target a Get Freelas com 998 cotas, Pedro e Paulo com uma cota, e na Target B a mesma coisa, né, Get Freelas com 998 cotas, Pedro e Paulo com uma cota, assim, nominal. Não quis fazer diferenciação entre Pedro e Paulo, mas poderia ser, por exemplo, uma única cota do Pedro ou da Paula aqui, sem problema algum. Lembrando que, gente, isso aqui não é conselho jurídico, é só um exemplo e como as coisas funcionam na prática. Então,
Feitas essas transações, montada a holding GetFreelas, os negócios continuam fluindo muito positivamente. Os colaboradores abrangidos pelo programa de partnership já ingressaram em grande número nas ações preferenciais do GetFreelas SA e se sentem efetivamente donos do negócio, além de oferir potencial lucro considerável com a valorização constante da empresa. E a virada do ano se apresenta ainda mais promissora para a GetFreelas, e assim a gente encerra o ano 7. Chegamos finalmente no ano 9, o final da nossa jornada pela história da Get Freelas. E como você pode ver na tela, teremos novidades muito interessantes. Chegou a hora, a IPO à vista. A Get Freelas vai abrir capital e se tornar uma sociedade anônima de capital aberto. Agora sim, eu vou resumir um pouco os detalhes, porque senão a gente teria que ter um vídeo de 2 horas só sobre o IPO. Então, fiquem comigo, mas a análise aqui vai ser bem simplificada do IPO, tá bem? Após o devido book building feito por uma instituição financeira renomada, a Get Freelancer verifica um enorme interesse no mercado nas suas ações e com a abertura de capital, estima-se que a Get Freelancer vai se tornar o mais novo unicórnio, porque ela vai passar a ser avaliada em R$ 1 bilhão. Uau! E é chegada a hora de Pedro, Paulo e Marcos Osvaldo terem aquela conversa importante. Vocês querem continuar na empresa ou ficar imensamente ricos do dia para a noite? Essa conversa ela determina o quanto vai ser oferecido a título de oferta primária, ou seja, o quanto de dinheiro vai ser injetado diretamente na Get Freelas, e secundário, o quanto de capital vai ser injetado no bolso dos sócios. Embora o mercado muitas vezes não goste de oferta secundária, né? Quem sou eu para discutir isso, mas a depender da empresa não é muito bem visto, há sempre espaço para uma venda ainda que parcial da participação no momento do IPO e a depender do pós-IPO você pode vender pelo preço de mercado. Então é comum, né, que já seja acordado aqui uma parte. E é aquela conversa assim, vocês querem vender tudo? Tudo talvez não seja uma boa ideia, vai desvalorizar a empresa. Mas vocês querem vender metade do que vocês têm, uma diluição enorme, mas ficar muito rico? A gente vai ver. Bom, os fundos também precisam refletir, porque chegou a hora do momento talvez de receber um bom retorno pelo exitoso investimento que foi feito, o exit deles. Não é por outro motivo que IPOs não ocorrem do dia para a noite no Brasil, né? O IPO ele precisa de muita conversa e muita análise. Então, assim, não é só análise de, o momento chegou, é análise de o momento, em quais condições vale a pena que ele seja feito. Então, não é nada não é nada óbvio e é bastante difícil. Tomadas todas as decisões importantes, é elaborado o prospecto de oferta primária e secundária das ações da Get Freelas. Coloco aqui um exemplo, porque essa carinha de prospecto é tão recorrente, tão interessante, né? Então, esse é o prospecto definitivo de uma oferta pública, distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de uma empresa aqui citada, na B3. E o prospecto sempre tem essa carinha, né? Ele tem diversos requisitos obrigatórios que você precisa informar o mercado. Lembrando que existe uma incidência regulatória muito grande no momento do IPO e, sobretudo, sobre companhias abertas, né, que é como a gente chama as sociedades anônimas de capital aberto, porque elas captam poupança popular, né? Então, esse é o motivo jurídico de tanta incidência regulatória. Mas no nosso caso vai ser um pouquinho mais fácil. Pedro, Paulo e Marco Oswaldo decidem sair das operações e permitir finalmente uma gerência financeira e operacional profissionalizada. E para eles saírem, Pedro e Paulo recebem a bagatela próxima a R$ 150 milhões e Marco Oswaldo recebe R$ 25 milhões, ainda menos do que os outros, mas também recebe um fartíssimo pacote de remuneração com earnout, né, que é quando você recebe dinheiro pelo desempenho futuro da empresa que você ajudou a construir, e manutenção de aproximadamente, ainda mantém, né, no final disso tudo, mais ou menos 5% do quanto eles tinham, né? Então não estou falando 5% de capital social, eu estou falando 5% sobre 23%, dando seus, tem que fazer a conta aí, 4% de capital social. Então eles viram minoritários na empresa que eles fizeram crescer, mas minoritários riquíssimos e que ainda podem ganhar com a valorização da sociedade, com os dividendos que eles já ganharam nesse meio tempo e tendem a continuar ganhando. E é chegado o dia, é tocado o sininho na B3 e é feito o IPO da nossa querida startup. E com isso a gente chega ao final do seu curso, que foi uma bumpy ride em alguns momentos, mas que certamente foi exitosa. É claro que nem toda empresa vai apresentar um sucesso tão grande, mas isso nos leva às lições desse vídeo, que é o próximo tema. Foi bem sucedido? Foi tudo muito fácil?
Foi necessário ser flexível? A gente passa a falar então agora sobre o que aprender com essa história. Com isso, a gente chega às lições finais desse vídeo e às nossas considerações finais. A primeira delas é: esse percurso todo valeu a pena? Bom, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para cruzar o bojador, é preciso passar além da dor. Deus ao mar o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Agora deixa você. Será que valeu a pena? De um lado, dois jovens universitários, Pedro e Paula, conseguiram fazer com que uma ideia, que por definição não vale nada, as ideias por si só precisam de execução, se tornasse com uma boa execução, bom timing, bom tino comercial, boas oportunidades, numa startup que é avaliada em R$ 1 bilhão e que foi feito o IPO. Por outro, no final da nossa história, Pedro e Paula saem da empresa, ainda que milionários, mas deixam ela para terceiros. Será que eles abandonam o seu sonho? Bom, fica para você analisar com o seu critério de sucesso. Em segundo lugar, sobre decisões. Olha, como se é perceptível, foram necessárias muitas decisões com o passar dos anos da Get Freelance. Foi necessário receber diversos investidores sob diversas formas de investimento, com condições muito diversas. Foi feita aquisição de outras empresas, programa de partnership, parcerias estratégicas, planos de remuneração de executivos. Olha, tudo aconteceu. Isso só prova que um empreendedor, para ser bem sucedido, precisa ser flexível, precisa ser adaptado. E nesse caso, a mesma coisa aconteceu com o partnership, né? O primeiro partnership aqui proposto, ele não foi bom, ele era inócuo, ele era mau incentivo. E ao final e ao cabo, ele, quando refeito, trouxe colaboradores-chave, trouxe o CTO, trouxe 3 outros diretores, trouxe muita gente, traindo muitos talentos para essa empresa. Em terceiro lugar, de lição importa, se olhar, os fundadores partiram de 50% de participação inicial dessa startup e terminam nossa análise pré-IPO com 23,03%, sofrendo uma diluição nominal de 50,69% do que eles tinham, que é assim calculado, claro, por dentro, mas simplificando a conta aqui, com a primeira rodada que dilui 20%, a segunda rodada 16,666%, a terceira 8% e também a aquisição das empresas target, né, que dão essa diluição de 50%. Mas note que pré-IPO eles terminam ainda como controladores da companhia. Se somar os fundadores com o CTO, alcançando mais de 50%. Então, será que essa diluição nominal tão grande foi tão ruim? Aí eu proponho a seguinte reflexão para você. Será que seria melhor se ela tivesse feito, se tivesse ocorrido uma diluição menor? Aí se sim, pense comigo, será que eles teriam acesso às mesmas condições de capital se eles estivessem dispostos a diluir menos a participação social deles? Isso a gente precisa ver. E por fim, sobre o programa de partnership, acho que é tranquilo afirmar que foi exitoso. Embora ele tenha sido uma bumpy ride, né, com muitas coisas acontecendo, partiu daquele vesting singular, incorporou os primeiros partners, que depois não viraram partners, e foi evoluindo com o tempo, mas ele acaba a nossa história como uma política global da empresa, que abrange não só os colaboradores da Get Freelance, mas também os das empresas adquiridas, e trazendo um benefício econômico palpável para todos os colaboradores, incluindo a manutenção das ações que geram dividendos ou o programa de recompra que foi estabelecido, ou seja, funcionando como incentivos à permanência de talentos, como assim devem ser. E com isso eu me despeço, mas sem antes de falar o final dessa história. Um epílogo aqui muito brevemente, como você olha na tela, a gente tem uma foto aqui de Pedro, Paulo e Marcos Valdo na praia comemorando as suas fortunas recém-herdadas. E agora sim, com isso eu me despeço, agradecendo muito pela sua atenção, agradecendo muito também pela sua paciência em acompanhar o percurso dessa empresa. Espero que essa tenha sido uma viagem conjunta muito gratificante e que te ensine um pouco, com exemplos práticos, como instruir e como instituir um programa de partnership numa startup, do ano 0 ao ano 8, do início ao fim. Com isso eu me despeço, até a próxima. Muito obrigado.